Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos começar a nossa aula de quarta-feira. E lembre-se, não esqueçam, às 10h30 nós teremos um momento lá onde nós poderemos trocar ideias, matar um pouquinho da saudade, mesmo distante, através de uma live virtualmente, uma live online, né? Essa live vai servir para a gente tirar dúvidas com relação a conteúdos, com relação a atividades. Eu posso esclarecer algumas dúvidas caso você tenha. Tia, eu não consigo acessar tal material. Se algum slide também não abrir, vocês me informam. Porque aí a gente dá um jeito, procura outra maneira de poder enviar esses materiais para você, de maneira que você não seja prejudicado, certo? Então, mas antes de começar as nossas aulas hoje, vamos pedir a proteção ao Pai, para que esse dia ele seja abençoado, que nos dê sabedoria, que nós possamos compreender os nossos conteúdos, né? Fixar aquilo que está sendo falado a cada dia e entender realmente tudo aquilo que está se passando. Infelizmente, nós não podemos estar presentes fisicamente, mas vamos estar presentes dia a dia com vocês virtualmente, até que tudo isso passa. Eu sei que é um momento difícil, que todos nós estamos passando, né? Só que nós estamos nos adaptando, nós temos que nos adaptar a essa nova rotina, a esse novo cotidiano, né? Por mais que os horários sejam um pouco trocados, minha mãe não pode assistir comigo as videoaulas no horário que eu ia para a escola, mas ela pode assistir de tarde, então assiste de tarde. O importante é não deixar de assistir, o importante é não deixar de fazer as atividades. E tudo aquilo que vocês estão fazendo, no final, vai valer de alguma forma, vai valer um ponto para uma avaliação, né? Vai valer. E o que vale mais a pena é o nosso aprendizagem, é o que nós aprendemos, entendeu? O que vale o importante não é só a nota que a gente vai tirar. O importante é o que nós estamos aprendendo e o que nós vamos aprender durante todo esse tempo. Antes de começar essa nossa aula, vamos fazer como nós fazíamos diariamente lá na escola, né? Junto com todos os colegas. Vamos rezar um Santo Anjo do Senhor, pedindo a proteção e a sabedoria do Pai. Vamos lá, quero que vocês fechem os olhos e vamos agradecer a Deus por mais um dia. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, essa nossa primeira aula é de quê, tia? Nossa primeira aula hoje é de matemática. E o que será que nós vamos aprender nessa nossa aula de matemática? E aí, estão curiosos para saber? Eu aposto que sim. É um conteúdo que nós já aprendemos e que nós estamos aqui durante esses dias apenas revisando algumas coisas. Caso não tenha entendido, aí a gente está trazendo de novo materiais que possa ser que vocês tenham tido alguma dificuldade. Então, nós vamos aprender hoje sobre números ordinais. Para que serve, como é que ele é utilizado, como é que a gente escreve o nome lá do número ordinal, como é que a gente pode escrever o número ordinal por extenso, da mesma maneira que a gente escreve os outros numerais, da mesma maneira que a gente usa os outros numerais. Nós vamos aprender hoje sobre isso. Como é que nós usamos, para que é que nós usamos e como é que a gente escreve ele por extenso. Não vai ser uma aula comprida, vai ser uma aula bem pequenininha, mas bastante proveitosa, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho para informar é que os numerais ordinais, eles fazem parte do conjunto dos números naturais. E quais são os nossos números naturais? 0, 1, 2, isso mesmo. Todos esses números que você também pensou aí, eles fazem parte dos numerais naturais. E os números ordinais, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, ele também faz parte dos números naturais. Só que nós damos a ele o número de números ordinais. Agora vem comigo para você descobrir onde é que nós usamos ele. Para que é que servem os números naturais? Os números ordinais, desculpa. Os números ordinais, eles servem para quê? Para indicar uma ordem. Quando a gente está em uma fila, um exemplo, a gente está indo, então vocês estão indo para a aula de educação física. O tio Inácio pede para quê? O tio Inácio pede para que vocês façam uma fila. Nessa fila vai ter o quê? Vai ter o primeiro, vai ter o segundo,
vai ter o terceiro. Da mesma forma que tem lá na nossa caderneta, na chamada, tem o primeiro aluno, o segundo aluno, o terceiro aluno e assim sucessivamente. Então, os números ordinais, eles servem primeiramente para indicar uma ordem ou uma posição. Suponhamos que vocês estejam participando de um campeonato e seja um time de futebol, no caso dos meninos. O time dos meninos ficou em terceiro colocado. Está indicando uma posição. Agora, os números ordinais, eles servem também para quê? Para indicar lugar que algo ou alguém está. Se eu digo bem assim, Flora, o livro de ciências está na terceira fileira. Flora vai olhar o quê? Eu tenho a primeira fileira, a segunda fileira e a terceira fileira. Aí ela pode me perguntar, tia, mas está na terceira fileira, de baixo para cima ou de cima para baixo? Aí eu vou dizer a posição que está aquela fileira, para ela poder ir lá e pegar aquele livro que eu pedi para ela, né? Que eu pedi a ajuda dela. Então, vai servir também para indicar o quê? O lugar que algo ou alguém está. Se eu disser bem assim, Enzo, Guilherme tá na sala do quarto ano. Aí ele vai dizer, a sala do quarto ano. Então, eu tenho a sala do terceiro, a sala do primeiro, a sala do segundo. Aí tem a sala do quinto e a sala do quarto. Então, Enzo vai saber a posição e o lugar que Guilherme está para ir à procura dele, certo? Agora, como é que nós utilizamos? Nós podemos utilizar os números ordinais em competições esportivas. Como eu falei a você, eu citei o exemplo de um campeonato de futebol, né? No caso dos meninos, em questão de corrida, digamos assim, campeonatos de queimado, de vôlei, futsal, como eu já falei, até mesmo campeonatos de natação, ou então campeonatos de beleza, digamos que tenha, né? Então, nós utilizamos esses números ordinais nas competições esportivas. As competições, elas podem ser as competições em geral, certo? Nos andares de edifícios, quem aí mora em edifício ou em prédio, quando entra no elevador, tem lá, andar 1, andar 2, 3, 4. Então, os números ordinais, eles também servem para indicar o quê? Os andares que um edifício tem. Se eu moro num edifício que tem 14 andares, eu vou saber primeiro andar, segundo andar, entendeu? Outra é a posição de uma lista ou de uma fila, como eu já falei lá no começo. Se a gente está em uma fila para ir a algum lugar, sempre vai ter quem? Vai ter o primeiro, vai ter o segundo, o terceiro e assim sucessivamente, até que seja uma fila imensa. Digamos que tem o 20º, 30º, 40º, certo? Agora nós vamos ver como é que nós escrevemos números ordinais. Tia, como é que eu escrevo o número ordinal? De 1º a 9, ele vai ter um nome separado, que é como vocês podem ver aqui. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. A partir do 10º, vocês vão repetir o quê? Sempre vai ter essa aqui. Do 10º ao 19º. Aí vai ser quem? 11º, 12º para o 12. Para o 13º, aí vai ser 13º, depois 14º e assim até chegar ao 9º. Quando chega ao 9º, nós vamos para qual número? Para o número 20. E como é que nós pronunciamos e escrevemos? 20º. Aí depois vem o número 21. Como é que a gente escreve? Lembre-se também que os números ordinais, ele vai ter sempre o quê? Essa bolinha aqui do lado. Aí então vai ser quem? 21º, 22º, 23º. E aí depois que passa do 29º, vem quem? Vem o 30º, que está na casa do 30. Aí vem 31º, 32º. E assim até chegar ao 39º. Depois do 30º vem quem? 40º. Aí repete a mesma coisa. 41º, 42º, 43º. Depois do 40º nome vem quem? 50º.
Aí vocês vão repetir todos esses até o 9º. Quando chegar lá no 60, vai ser 50º ainda? Não vai ser 50º. Vai ser o quê? 60º. Aí 61º. Depois que chegar lá do 69º, vai ser quem? 70º. Que vai estar na casa dos 70. Aí vai ser 70º. Aí depois o 2º. E assim até chegar o 79º. Aí vem quem? O 80º. Depois o 90º e o 100º, certo? Então, agora nós vamos assistir um pequenininho vídeo que fala sobre os numerais ordinais. Eu espero que vocês gostem e eu volto já já, tudo bem? Fiquem aí, não saiam daí. Volto já. É sobre os números ordinais. Os números ordinais fazem parte do conjunto dos números naturais e são aqueles que indicam a ordem ou posição dos elementos em uma sequência ou lista. Usamos os ordinais para estabelecer a ordem nas seguintes situações: indicar o primeiro dia de cada mês. Lembrando que essa regra vale apenas para o primeiro dia do mês, hein? A ordem das pessoas em uma fila. Opa, furar a fila não vale, tá? Dos competidores em uma corrida, das casas em uma rua, dos andares de um prédio e outras tantas situações. Para a escrita dos ordinais, colocamos estes símbolos após os números. Veja novamente a fila que as crianças fizeram na porta do cinema. Qual lugar da fila Sofia está ocupando? Isso mesmo! A Sofia está ocupando o primeiro lugar da fila. Neste caso, dizemos que ela é a primeira. Usamos este símbolo porque a Sofia é do gênero feminino. Já o Pedrinho está ocupando o segundo lugar. Ele é, então, o segundo da fila. Este é o símbolo usado quando nos referimos ao gênero masculino. Observe na tabela como é feita a leitura de alguns números ordinais. Na primeira coluna da tabela, temos os ordinais do 1º ao 9º. Eles são 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. Agora, veja como fazemos a leitura dos ordinais a partir do número 10, na segunda coluna da tabela. Nesse caso, ele é chamado de 10º. O seu seguinte é o 11º, e por aí vai. A partir do número 20, ou melhor, do 20º, seguimos o mesmo padrão. 21º, 22º, 23º e assim por diante. Sabendo o nome dos ordinais a partir do 30º, como podem ver na terceira coluna da tabela, conseguimos fazer a leitura dos demais, que são 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º e 100º. Quer ver como isso funciona na prática? Voltando ao exemplo dos competidores na corrida. Você consegue descobrir em qual posição o senhor Lobão está? Para isso, basta contar as posições desde o primeiro até ele. Sabemos então que são 8 posições, ou seja, o senhor Lobão é o 8º. Não desista, Lobão! No caso dos andares de um prédio, funciona da mesma maneira. Em qual andar o patusco está? Se contarmos os andares do primeiro até lá, descobrimos que são 23 andares. Ele está, então, no 23º andar. Viram só? É muito simples. Será que a fila para comprar pipoca está muito grande? O filme vai começar! Até a próxima!
Gostaram do nosso vídeo? Espero que sim. E espero que vocês tenham compreendido, certo? Nós agora vamos dar uma pausazinha. Vocês podem tomar água, ir no banheiro e voltamos já já com a resolução da nossa atividade. Beijos!